Olá, boa noite, bem-vindo ao programa Bola na Marca, que hoje se apresenta em moldes diferentes, uma vez que não contamos com a presença dos dirigentes do Clube Desportivo Torrão, por motivos de doença. Oportunamente iremos realizar o programa com o clube da 2ª Divisão Distrital. Antes de mais, aproveito para relembrar o nosso e-mail, para onde poderá enviar as sugestões ou comentários e perguntas, bolanamarca@rtv.com.pt. Repito, bolanamarca@rtv.com.pt. Como é hábito, temos o nosso painel de comentadores. À minha esquerda, a representar o Futebol Clube do Porto, temos Manuel Andrade. Olá, à minha direita, o Sporting, temos Joaquim Magalhães. E pelo Benfica, temos José Oliveira. Olá, boa noite. O tema inicial passa pela eliminação do Benfica na Liga dos Campeões, após ter sido derrotado pelo Hapoel Tel Aviv. Começa assim pelo José Oliveira. Que comentário é que merece esta eliminação, que não se contava, uma vez que até Jorge Jesus prometia vencer a competição? Ora, boa noite. Eu, sobre a eliminação do Benfica pelo Hapoel, fiquei, como é evidente, surpreendido, porque de facto o Hapoel era um clube com uma história em termos de Liga de Campeões e em termos de competições europeias, com uma história muito pequena, uma história de um clube com de facto, aliás, eu nas competições europeias em termos de Liga dos Campeões, creio que foi mesmo a primeira vitória que o Hapoel obteve. Surpreendeu-me de facto o Benfica não ter sido eliminado pelo Hapoel da Liga dos Campeões, não propriamente do ter sido eliminado, mas sim pelo Hapoel, porque o Benfica, mesmo ganhando ao Hapoel, teria que depois ganhar em casa ao Schalke 04 e as coisas até poderiam não acontecer, não conseguirem um bom jogo e o Benfica até nem ser apurado para a próxima fase da Liga dos Campeões. Agora, de facto, ser eliminado pelo Hapoel é de facto uma situação, eu diria até um pouco estranha, face àquilo, quem acompanhou o jogo e quem viu o jogo. Portanto, o Benfica aparentemente tinha o jogo controlado, portanto até sofrer o primeiro golo, portanto podia ter feito 2, 3, 4 golos, não o fez. Acho que pensou sempre que os golos iam acabar por aparecer. Não aconteceu. O Hapoel, na primeira vez que vai à baliza do Benfica, faz um golo. Não é muito normal 21 cantos a favor de um clube, quando se diz que o Benfica nas bolas paradas é muito forte, e de facto não conseguiu sequer fazer um único golo em 21 cantos. O Hapoel vai à baliza do Benfica, faz um golo. Penso que enervou um pouco a equipa do Benfica, com aquela tranquilidade que eles estavam. Noutro jogo teria sido, digamos, o facto de ter sofrido o primeiro golo sem importar quanto jogo, teria até sido um motivo para que a equipa se galvanizasse e tentasse ganhar o jogo. Ali, sem qualquer explicação aparente, a equipa continuou no mesma toada de jogo, numa toada morna, numa toada descaracterizada, até num futebol sem qualidade, e como é evidente, depois o segundo golo apareceu, e quando aparece o segundo golo, portanto aparece o terceiro, já é numa situação, de facto, que o Benfica está à procura, de uma forma, continuo a dizer, muito ténue, porque eu continuei a ver o Benfica a perder 2-0, há uma situação qualquer, que eu penso que é o Luizão ou o David Luiz, não tenho a certeza, que atrasa uma bola para o guarda-redes do meio campo, que me pareceu no mínimo estranho, num jogo que tinha que ganhar, estar com aquela passividade toda a jogar. De facto, aconteceram ali algumas coisas estranhas. Fiquei surpreendido por ter sido eliminado da Liga dos Campeões por um clube, de facto, de um nível competitivo muito inferior ao do Benfica. Mas futebol é mesmo assim. Não quero dizer com isto que o Benfica, ou com a direção do Benfica, esteja solidária com o Porto e com o Sporting, quisesse ir para a Liga Europa, portanto estava a ser muito invejado de estar na Liga dos Campeões. Eu acho que ele solidarizou-se com os outros presidentes, e com o do Porto e com o do Sporting. Mas que comentários é que lhe merece as notícias que veicularam após esta derrota sobre a instabilidade no Benfica e do próprio técnico Jorge Jesus, e que se notou ontem à noite com o Beira-Mar, com o treinador do Benfica a reagir mal a uma pergunta do Hugo Cadete, da TVI? Eu, com toda a sinceridade, não me pareceu de forma alguma, penso que é uma situação de empolamento jornalístico, propriamente aquilo que aconteceu. Eu recordo só
aqui há 3 ou 4 anos, há um caso muito, muito semelhante com o Mourinho. Mourinho, considerado por todos, como toda a gente sabe, o melhor treinador do mundo. E há um jornalista que eu não posso precisar qual, que faz uma série de perguntas ao Mourinho com quem ele não concordou. Aliás, o Mourinho de hoje faz isso. Mas eu estou a falar, ainda o Mourinho não tinha o estatuto que tem agora. E esse jornalista fez umas perguntas de destabilização, portanto, não são perguntas portanto, de interesse para o momento, para aquela conferência de imprensa, mas sim para destabilizar. E o Mourinho, na altura, sabia que ele estava a fazer as perguntas, tal e qual como o Jorge Jesus sabia que ele estava a fazer as perguntas. E o Jorge Jesus disse, a única coisa que disse foi que não respondia àquelas perguntas, respondia ao jogo. E ele disse que, o jornalista disse que quem decidia sobre as perguntas a fazer era ele. Eu acho que aí o Jorge Jesus devia ter dito que quem decide se responde ou não sou eu, portanto. Ele decidiu não responder e acho que fez muito bem, porque isto até às vezes estas situações têm alguma caricatura, porque quando o Mourinho fez isto, eu acho que todo o jornalismo achou muito bem. Aliás, eu creio que isto é uma pergunta de um jornalista estrangeiro, e toda a gente achou muito bem a interpretação que o Mourinho deu. Eu creio que na altura o Mourinho era treinador do Futebol Clube do Porto. Não posso precisar, mas creio que sim. E toda a gente achou muito bem o Mourinho ter dito aquilo ao jornalista. E agora o Jorge Jesus dá uma resposta literalmente igual e há que Deus que há um problema com o treinador Jorge Jesus. Eu, com toda a sinceridade, acho que não há um problema com o treinador Jorge Jesus. Há uma equipa que não está a render aquilo que rendeu na época passada. Por isso, simplesmente isso, há jogadores que estão abaixo daquilo que é normal. No campeonato, na Liga... Relativamente aos jogadores, como referiu, o que é que se passa para realmente os jogadores estarem abaixo do rendimento? Os jogadores pretendem sair já em janeiro, mostram a sua insatisfação por não terem saído já antes? Nomeadamente o Luizão, David Luiz, que de certa forma têm sido os mais acusados. Nós podemos analisar isso dessa forma, podemos fazer uma análise sobre a base dessa pergunta que faz. De qualquer maneira, parece-me que tudo o que podemos dizer sobre isso poderá ser especular, porque é assim, o David Luiz, conforme toda a gente leu na altura, que se falou que ele poderia sair, o David Luiz variadíssimas vezes afirmou, não é especulação jornalística, é de viva voz, afirmou que se sentia muito bem no Benfica e que estava nas mãos do Presidente do Benfica e que sairia quando o Benfica assim o decidisse. Portanto, sobre o David Luiz, penso que não há nada a não ser isto. Mas está em baixo de forma, com sim, comparação com isso são outras situações, portanto, situações que jogadores estão em baixo de forma. Agora as pessoas não podem, portanto, relacionar uma coisa com a outra. Um jogador que está em baixo de forma, associar logo que quer sair. Nós temos exemplos aí de variedíssimos clubes, podíamos falar, jogadores que estão em baixo de forma em relação ao ano anterior e que não, até há casos que se diz, vou dar um exemplo só para citar, podia citar muitos mais. Também há casos ao contrário. Quando estão para assinar contrato, jogam sempre melhor na última época quando estão para assinar contrato. E quem conhece e quem jogou alguma vez futebol sabe que isso não é assim. Não há nenhum jogador da bola profissional, eu diria até amador, mas muito mais profissional, que no momento que seja para assinar o contrato, do ano que seja para assinar o contrato, vai-se aplicar mais ou menos para jogar melhor, para fazer um novo contrato. Acho que isso é tudo especulações de adeptos, que são perfeitamente normais. E aqui, no caso do David Luiz, o David Luiz disse-o variedíssimas vezes, em jornais, inclusive no Jornal do Benfica, em entrevistas que deu ao Jornal do Benfica, em entrevistas que deu ao canal de televisão Benfica, onde se disponibilizou sempre que o Benfica faria dele aquilo que entendesse. Portanto, eu nunca ouvi o David Luiz, contrariamente ao que aconteceu com o Luizão, onde em determinada altura ele diz que havia uma proposta para sair e que o Benfica não o deixou sair, que depois a direção do Benfica desmentiu e disse que nunca houve essa proposta. Agora, do David Luiz, com toda a sinceridade, penso que é de facto uma crise de forma, perfeitamente normal num jogador de futebol. Aliás, ele nesta crise de forma é chamado à seleção do Brasil, que também é um bocado estranho, né? Parece que... portanto, e há outros jogadores que estão em picos de forma e que não são chamados. Portanto, isto é tudo... O futebol são coisas muito, muito complicadas e às vezes é muito difícil nós fazermos uma análise assim muito, muito cuidada sobre